Excelentíssimo senhor secretário Valdir Rossoni, chefe da Casa Civil, deste ato representando o governador do Estado, senhor Beto Richa. Excelentíssimo senhor desembargador Paulo Roberto Vasconcelos, muito digno presidente do Tribunal de Justiça do Paraná. Excelentíssimo senhor Orlando Pessutti, governador do Paraná de 2010 a 2011, vice-presidente e diretor administrativo do BRDE. Excelentíssimo senhor Eduardo Pimentel, vice-prefeito de Curitiba, neste ato, representando o senhor prefeito Rafael Greca. Excelentíssimo senhor vereador Sérgio Renato Bueno Bagger, Serginho do Posto, presidente da Câmara Municipal de Curitiba. Excelentíssimo senhor conselheiro Durval Amaral, presidente do Tribunal de Contas do Paraná e sempre deputado estadual desta casa, como também o deputado Valdir Rossoni. Excelentíssimo senhor Ivonês Foja, procurador-geral de Justiça. Excelentíssimo senhor Roberto Rodrigues Parigol de Souza, muito digno defensor público-geral do Paraná. Excelentíssimo senhor deputado Plauto Miró Guimarães, primeiro secretário reeleito da Assembleia Legislativa do Paraná. Excelentíssimo senhor deputado Jonas Guimarães, segundo secretário eleito da Assembleia Legislativa do Paraná. Senhores, senhoras, senhores deputados, senhoras deputadas, nossos convidados, familiares aqui presentes, servidores da nossa casa, a imprensa que nos dá a cobertura todos os dias das atividades deste parlamento. Saúdo o líder do governo, deputado Romanelli. Cumprimento as demais autoridades presentes nesta tarde, dando um brilho todo especial à Assembleia Legislativa do Paraná. Meus amigos, não existe condição mais angustiante do que a do ser humano diante da incerteza. Para nossa tristeza, o Brasil atravessa um difícil e longo período de incertezas. Enfrentamos nada menos do que 4 crises ao mesmo tempo. Crise econômica que gera desemprego, reduz a renda, eleva o custo de vida e congela os investimentos. Crise da administração pública, que leva os estados e municípios à falência, que atrasa salários de servidores, que piora os serviços públicos. Crise política, que adia a aprovação de reformas urgentes para salvar o país, que coloca interesses pessoais à frente dos coletivos. Crise moral, que nos surpreende com notícias de corrupção, que nos revela a prisão de gente que deveria praticar o bem, mas preferiu o caminho do mal. O que fazer diante de uma situação tão desanimadora? O que podemos fazer por nossas cidades, pelo Paraná, pelo Brasil e por todos os brasileiros? Em primeiro lugar, devemos manifestar nossa solidariedade aos que precisam, porque quando perdermos a capacidade de nos comover com angústia coletiva, então teremos fracassado como sociedade. E devemos ajudar a construir as condições para que a crise econômica que nos cerca tenha para o Paraná e os paranaenses o menor impacto possível. Em segundo lugar, precisamos ter coragem para enfrentar qualquer situação, mesmo que ela
nos assuste, porque coragem não é ausência de medo, é a força que nos permite controlar o medo. Desde 2015, esta casa vem discutindo, aperfeiçoando e aprovando reformas propostas pelo Executivo, com o objetivo de tornar o Estado menos vulnerável à crise e menos dependente da União. E faz isso com coragem, bom senso e assumindo os riscos e as consequências das decisões que a toma. Porque o Legislativo não pode se omitir nos momentos em que mais dele se precisa. Em terceiro lugar, é preciso trabalhar muito para superar, um a um, todos os obstáculos que surgem no cenário brasileiro, que ainda está propenso a novos abalos. A Assembleia trabalhou duro e com rapidez exigida para que as medidas fossem implementadas a tempo de produzir resultados para todos os paranaenses. Se o Paraná de hoje é referência no Brasil, como um dos poucos estados com as finanças em dia, muito deve a esta casa, que é parte importante na construção desta nova realidade. Realidade que permite ao governo do Estado manter os repasses aos outros poderes, pagar o funcionalismo em dia, prestar serviços públicos de qualidade e ainda investir em infraestrutura e ampliar os repasses aos municípios paranaenses. Como ponto de equilíbrio entre os poderes, porque aqui estão os representantes de todos os paranaenses. A Assembleia Legislativa viveu momentos críticos nos últimos 2 anos, mas deu inquestionável demonstração de maturidade e visão estratégica, porque historicamente o Parlamento nunca viveu tão eloquente confronto de ideias, e o fez com civilidade, respeitando os pressupostos legais e constitucionais. Sabemos que um argumento só é verdadeiro se todas as premissas que sustentam forem igualmente verdadeiras. Se apenas uma premissa não for verdadeira, todo o argumento será falso. E as premissas aqui debatidas, segundo as quais era imperioso aprovar reformas sob pena de comprometer o futuro do Paraná, revelaram-se verdadeiras e indispensáveis. O tempo, pouco tempo, aliás, encarregou-se de dissipar qualquer nuvem que pudesse encobrir a verdade do argumento. E a verdade nunca tarda. O Paraná precisava de reformas. O governo as propôs. E esta casa e o governo as propôs e esta casa aprovadas já produzem os resultados esperados. Ao tomar posse como presidente desta casa há 2 anos, afirmei: um homem sozinho não pode fazer todas as leis, pois isso seria ditadura. Um homem sozinho não pode reunir todo o conhecimento e sabedoria, pois isso seria imitar o poder de Deus. Um homem sozinho não pode ter sempre razão, pois isso seria arrogância. Este é o compromisso que assumi com vocês, senhoras deputadas e senhores deputados, e com a sociedade paranaense. Cumprir o compromisso de modo que todas as decisões deste plenário e desta casa são produto de amplos debates, do direito ao contraditório e da vontade da maioria. Não buscamos o confronto, trabalhamos pelo entendimento e pela harmonia, porque não há espaço para conflitos insuperáveis entre os integrantes de um mesmo poder. Não buscamos só o consenso, porque nem sempre isso é possível. Nos empenhamos para que as decisões sejam sempre o reflexo do que pensa a maioria dos parlamentares.
Por isso, meu sincero agradecimento a todas as deputadas e a todos os deputados pela dedicação, pela seriedade e pelo trabalho realizado nos últimos 2 anos. Aqui, os parlamentares são tratados com a mesma cortesia e respeito, independente do partido ou da região que representam, situação ou oposição. A opinião de todos tem o mesmo peso. Cada um dos senhores e das senhoras tem dado valiosa contribuição na complexa tarefa de gerir um Estado exigente como o Paraná. Enganam-se os que pensam que a administração pública é tarefa exclusiva do Executivo. Ela é um dever de todos. E esta Casa tem como tarefa básica, legislar, mas não só. É nosso dever também mediar conflitos, aperfeiçoar projetos, propor soluções, fiscalizar e, quando necessário, também criticar. Administrar é tarefa, às vezes, complexa, que se torna simples quando se coloca o interesse da população acima de todos os demais. Porque sabemos o potencial que o Paraná e sua gente tem e onde queremos chegar. Nossa gente sabe o que precisa, mas, sobretudo, sabe o que não quer. Não quer desperdício de recursos públicos, não quer promessas que não possam ser cumpridas, não quer lentidão na tomada de decisões, não quer soluções que as soluções sejam adiadas. Por isso, senhores deputados, senhoras deputadas, é preciso assumir uma postura a um só tempo, conservadora nos gastos e arrojada nos propósitos, consciente na demanda e inovadora na solução, simples na concepção e mais simples ainda na execução. Costumamos cobrar a eficiência da administração pública, não sem razão, afinal, com as modernas ferramentas de gestão à disposição, não é mais tolerável que os bens e serviços públicos sejam eles ruins e caros. Não nos eximimos da responsabilidade de também produzir com eficiência, com foco na solução dos problemas, com objetivos claros e com metas a serem cumpridas. Somos parte da mesma engrenagem que faz o Paraná avançar. Procurar culpados pelos problemas cotidianos não nos torna gestores melhores. Pode apenas nos dar a sensação de que perdemos tempo fazendo o que os outros não fizeram. Mas alguém há de fazer o que precisa ser feito. E nossa gente tem pressa. Não pode esperar mais pelo futuro que nunca chega. Mas isto é administrar com eficácia, corrigir os desvios herdados, avançar nos acertos e introduzir as inovações que a população espera, deseja e merece. E aqueles que transformaram a retórica de culpar os outros em estilo de vida e, por consequência, em modelo de gestão pública, dedicamos o nosso mais profundo desprezo. Foi com este propósito que modernizamos a administração desta Casa, tornando-a mais ágil, mais econômica, mais transparente e menos suscetível a erros. Para isso, estabelecemos uma diretriz que tem norteado a nossa gestão. Transparência total e inflexibilidade no cumprimento das leis e normas que regem a vida de todos e o funcionamento desta Casa. Persegui esta meta com obstinação, dia após dia, nos bons e nos maus momentos, na certeza de que cumprir meu dever era o mínimo que poderia fazer por esta Casa, que admiro e respeito, e aqui estou, há 27 anos. A Assembleia
de hoje é mais aberta à sociedade do que foi no passado. Em parte, graças à escola do Legislativo, de uma equipe extremamente competente, capitaneada pelo nosso diretor legislativo, Dr. Giliardi, jovem, que permitiu a muitos entender melhor como funciona esse poder. Sei que é difícil promover mudanças em estrutura que funcionam do mesmo jeito há muito tempo, porque sempre há quem defenda o que tudo fique como sempre esteve. Mas se a solução proposta for melhor, mais eficiente, com custos menores e vantagens para o cidadão, as resistências serão convertidas em apoio. Conseguimos avançar muito, mas sempre há mais a ser feito. Por isso, continuamos a busca pela eficiência plena e pelo reconhecimento público do trabalho aqui realizado por todos. Estamos num momento de decisão. E eu digo a vocês, algumas coisas ainda podem mudar, outras não. Algumas coisas podem mudar muito, outras podem mudar pouco. Mas não se pode mudar tudo, porque nem tudo precisa ser mudado. Mudança boa é aquela que aceita o novo e faz dele um propulsor para o futuro. Mudança boa é a que enfrenta a realidade como ela é, sem maquiagem e sem meias verdades. Estamos mudando, sempre para melhor, e o fazemos dizendo a verdade. Verdade que é essencial para estabelecer princípios que tornem a administração pública confiável e, acima de tudo, viável. Nesse processo de aperfeiçoamento, a Assembleia construiu uma relação institucional de alto nível com os demais poderes, um alicerce sólido que nos permite trabalhar pelos mesmos objetivos, com respeito e autonomia, legislativo, executivo e judiciário, cada um com sua responsabilidade, contribuem no desenvolvimento do Paraná. É uma demonstração de respeito e de comprometimento que merece ser reconhecida. Por isso, nesse momento, agradeço sempre pronta e efetiva colaboração do Executivo, na pessoa do governador e toda a sua equipe, do Judiciário, na pessoa desse extraordinário e leal amigo, Dr. Paulo, desembargador Dr. Paulo Vasconcelos, e que tenho certeza, a partir de hoje, na figura do nosso ilustre novo presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Bétega, continuaremos agindo também da mesma forma. Também, esta casa merece mais do que nunca dar uma demonstração de respeito e de comprometimento que sempre merece ser reconhecida. Por isso agradeço, já disse ao Executivo e ao Judiciário, que permitiu a esta casa exercer suas funções com tranquilidade e eficiência. Estendo também, nesse momento, perante todos os senhores parlamentares, a sociedade organizada do Paraná, a imprensa, de uma forma muito respeitosa, ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas. Ao Ministério Público, é importante ressaltarmos aqui a boa relação excepcional e fantástica que mantivemos enquanto Procurador-Geral de Justiça, o nosso querido amigo, Dr. Gilberto Giacoia, e Dr. Deliberador, que foram excepcionais na relação com a Assembleia. E agora, também, juntos, haveremos de manter essa sintonia com as instituições públicas do Paraná para que elas funcionem a contento na figura do nosso amigo pessoal sudoestino da Gema, da cidade de Bom Sucesso do Sul, do lado de Pato Branco, meu amigo Ivonês Foggia, que comanda, a partir de um tempo, o nosso Ministério Público do Paraná. Caros colegas
deputados e deputadas, vocês não me faltaram nesses 2 anos à frente do Legislativo do nosso Estado. E eu não faltarei com vocês. Não faltarei com vocês porque estamos falando aqui, e todos que me conhecem, de confiança e cumprimento de palavra. Eu confio em vocês, e vocês me confiam a direção desta casa, que tem um projeto que não é só meu, mas de todos nós, que é contribuir com parte substancial para o desenvolvimento do Paraná, para mantê-lo no caminho do crescimento contínuo e na marcha segura da redução gradual das desigualdades. Com o apoio de todos os deputados e a valorosa contribuição dos servidores desta casa, que prestam um excepcional serviço, manteremos viva a crença de que podemos ser muito mais do que somos. Isso é praticar a boa política. Ver o todo, não apenas a parte que nos é e mais confortável, porque queremos um Estado que trabalhe a nosso favor, não contra nós. Obrigado pelo renovado voto de confiança para mais um mandato, à frente da nossa Assembleia Legislativa. Mas eu preciso alertá-los. O desafio de hoje não é menor do que aquele que enfrentamos há 2 anos. Vivemos um tempo novo, um tempo em que a tecnologia nos conecta ao mundo real ao mesmo instante em que tudo acontece. Um tempo em que não é mais possível esconder nada de ninguém. Todos sabem de tudo o tempo todo. Por isso, a soberba daqueles que ainda se permitem agir assim deve ser substituída pela cortesia, porque a população não tolera mais a arrogância, a inoperância e a ausência de bons propósitos. Tratar bem a quem nos delegou a nobre tarefa de representá-los neste parlamento é uma meta a ser perseguida cotidianamente. Frustrar essa expectativa não é uma opção válida. Devemos um tributo ao passado, a todos aqueles que nos antecederam. E aqui eu faço questão de fazer referência ao deputado Valdir Rossoni, ao deputado Nelson Justus, ao deputado, sempre deputado, Pessutti, que foram também presidentes desta casa. É importante que tenhamos essa lembrança. Devemos fazer deste legado, aqueles que nos antecederam, uma alavanca que nos impulsione para que buscamos um legislativo moderno e sintonizado com as demandas da população. Não há tempo melhor para se viver que o tempo presente. Não é razoável querer viver hoje o que já passou. E não é possível viver agora o que ainda está por vir. Logo, devemos construir já o Paraná em que queremos viver e que vamos deixar para os nossos filhos e netos. Se temos a intenção de fazer, a sorte estará conosco. Mas se não queremos ou não podemos fazer, não haverá sorte alguma que possa mudar a realidade. Tolerar as diferenças, quando existem, tornou-se uma atividade fim, e não é mais moeda de troca nas relações entre governos, poderes e instituições. Afinal, somos a soma das nossas diferenças, não a divisão das nossas ideias e das nossas muitas responsabilidades. Todos somos responsáveis por tudo. E assim, é assim na democracia. E é com este espírito de respeito a todos que vou conduzir os trabalhos desta casa. A autonomia soberana de cada parlamentar deve ser colocada a serviço de projetos de interesse coletivo e jamais ser utilizada como desculpa para nada fazer. Não somos um Estado sem recursos materiais. Não temos carências de recursos humanos. Não são os paranaenses desprovidos
de atributos intelectuais. Temos, portanto, a bagagem necessária para empreender esta viagem a um destino melhor, um destino há muito esperado. Todos os paranaenses serão nossos companheiros de viagem. Por fim, senhoras e senhores deputados e deputadas, reafirmo o meu compromisso de continuar o bom trabalho iniciado há 2 anos, com diálogo, respeito e firmeza. Mais uma vez, muito obrigado, senhoras e senhores parlamentares. Muito obrigado a todos os servidores desta casa, do mais graduado ao mais modesto. E muito obrigado. A minha família, meus filhos, meus netos, minha namorada, minha nora, pelo apoio incondicional, pelo amor que nunca me faltou. Pelos braços abertos e pela compreensão nas ausências constantes que a política me impôs. A família, a minha família, é a maior referência para a minha vida. Mas podem ter certeza, meu amor por vocês é maior do que qualquer função que eu possa desempenhar. Meus amigos, a jornada é longa e o trabalho é duro, mas quando percorremos o caminho com alegria, o fardo que carregamos torna-se mais leve. E a alegria de que falo é aquela estampada no rosto de cada mulher, de cada criança, de cada homem, que ainda tem esperança. O Paraná é um só. Nada vai nos dispersar. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado.